Após o judiciário decidir que as redes sociais podem ser responsabilizadas por conteúdos publicados pelos usuários, a Google e a Meta expressaram preocupação com a liberdade de expressão no Brasil. Segundo a empresa, que é detentora do Instagram, Facebook e WhatsApp, alterar o artigo 19 do Marco Civil traz incertezas jurídicas e aumenta significativamente o risco de fazer negócios aqui no país. Assim como a Meta, a Google também manifestou sua preocupação com o resultado desse julgamento, afirmando que nenhuma grande democracia no mundo jamais tentou implementar um regime parecido com o que foi aprovado pelo Judiciário. As duas maiores plataformas do mundo também voltaram a ressaltar que podem restringir o funcionamento das redes sociais aqui no Brasil. Começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila, a manifestação das empresas de tecnologia, Google e Meta, temendo a garantia da liberdade de expressão no Brasil após o entendimento da Suprema Corte. Dávila. Interessante, Caniato. A mídia internacional hoje cobriu a decisão do Supremo Tribunal Federal com espanto. E uma coisa muito interessante, a mídia internacional que elogiou tanto a aprovação do Marco Civil da Internet em 2014, deste artigo 19 principalmente, porque garantia a plena liberdade de expressão nas redes sociais, hoje critica a decisão do Supremo Tribunal Federal de tratar este artigo, que foi louvado como ou parcialmente inconstitucional. Foi essa a definição da maioria. E parcialmente inconstitucional significa que está todo mundo parcialmente morrendo de medo de agora promover qualquer debate, crítica ao governo em rede social, não é isso? Porque o que decidiu realmente ontem essa história? Primeiro, olha o que é o parcialmente. O artigo 19 vai valer para provedores de serviço de e-mail, como o WhatsApp, o Zoom, Google Meet. Então, tudo isso que você fizer aí fechado com pequenos grupos, está lá valendo o artigo 19. Isto é, o que foi dito lá não pode ser retirado, a não ser com ordem judicial e tal. Manteve-se a validade do artigo 19 para questões de honra, ou seja, injúria, calúnia, difamação, isso aí é preciso sim uma ordem judicial para remover o conteúdo. Mas todo o resto é um oceano de subjetividade. E esta subjetividade vai aumentar demais a imprevisibilidade. E aumentando a imprevisibilidade, a reação natural desses grandes portais vai ser retirar o conteúdo antes que aconteça algum tipo de multa, e você não sabe se vai ser de R$1 ou de R$1 milhão, e isso inviabilizaria o negócio. Então, é uma forma, essa história de dizer que é parcialmente inconstitucional, para colocar nos provedores a pré-censura, ou seja, é melhor retirar imediatamente do ar aquilo que possa parecer uma ofensa, ou uma crítica, ou algo que beire aí a uma crítica à democracia, o Estado Democrático de Direito, qualquer coisa que eles assumam como perigoso, e isso vai restringir demais as redes sociais. Então, agora, o que nos resta é a reação do Congresso Nacional, a verdadeira casa onde este assunto deveria ser debatido e legislado. O fato é que a decisão do Supremo obriga o Congresso Nacional a tratar com urgência deste tema para nós não cairmos neste limbo onde vai perpetuar a censura. E a censura é algo inconstitucional e incabível num país que tem uma Constituição e uma cláusula pétrea que garante a plena liberdade de expressão e de opinião. A Meta, empresa de Mark Zuckerberg, emitiu uma nota criticando a decisão, dizendo que levanta preocupações sobre a liberdade de expressão e as milhões de empresas que usam os aplicativos da companhia para crescer, impulsionar os seus negócios e gerar empregos no Brasil. Koba, está em linha, as críticas feitas pelas empresas de tecnologia estão em linha com os apontamentos feitos por vocês no dia de ontem, né? Inclusive olhando para a perspectiva econômica, a imprevisibilidade jurídica, para além da questão que envolve o possível cerceamento à liberdade de expressão,
grandes companhias fazem contas, né? E acabam avaliando exatamente qual será a perspectiva jurídica para conseguir avançar com seus negócios em um país que adota essa postura, né? Sabe qual a maior dificuldade, Caniato? Fazer contas sem os números. Imagine só, como é que você faz a conta se você não tem o número? Eu fico imaginando, a gente deu até esse exemplo, eu gostaria de aprofundar, inclusive, o exemplo. No primeiro dia que isso tudo estiver valendo, alguém lá faz uma crítica a uma autoridade, e aí na reunião ali do departamento jurídico e dos diretores, eles fazem ali uma avaliação conjunta perguntando: tudo bem, esse conteúdo ele é ofensivo? E alguém vai dizer: é a honra. Daí o outro vai responder: não é a honra, porque ele é uma autoridade. Então ele já não está mais ali dentro da necessidade de uma ordem judicial. Nós estamos notificados, nós temos que atender, senão isso pode ser considerado uma ofensa à democracia. Essa já é uma pegadinha. Porque se você fala de um ex, aí não é ofensa à democracia, ele não está representando uma instituição, é a honra dele que está em jogo. Aí, se alguém quiser tirar do ar, que entre na justiça e consiga uma decisão judicial, como diz o artigo 19. Mas se você diz sobre alguém que está no cargo, aí você está ofendendo a instituição. A gente viu alguns exemplos recentes na prática sobre isso. Beleza, essa é uma primeira questão que vai ser assunto da reunião, pauta 1. Pauta 2 dessa reunião: tudo bem se a gente mantém essa decisão? Alguém vai perguntar: eu acho que a gente tem que manter, mas se a gente lá na frente for multado, vamos ser multados em quanto? A resposta ninguém sabe. Como o Dávila disse, pode ser R$1, pode ser 1 milhão. Então essa é a dificuldade maior, fazer as contas sem se ter o número, com base em futurologia. Se no futuro alguém levar isso à justiça e entender que nós somos omissos contra uma instituição, contra a democracia, veja só qual será o peso de uma multa de alguém que mantém no ar uma crítica contra uma instituição e que fere, portanto, a democracia. Ou seja, estado de total imprevisibilidade. Imprevisibilidade é insegurança jurídica. Insegurança jurídica é afastar investimento do Brasil. Ninguém vai colocar mais dinheiro em algo que não sabe ao certo se vai dar lucro ou se vai dar um grande prejuízo. Ninguém vai colocar dinheiro, empregar gente, gerar riqueza, gerar produtividade no Brasil se não tem um terreno à vista, se não sabe se esse terreno ele é fértil ou não, se esse terreno é uma cilada ou não. É isso que vai se tornar as plataformas, a realidade das plataformas sociais aqui no Brasil. Geralmente as empresas têm um departamento que faz os cálculos e faz o provisionamento para pagamento de ações judiciais. Agora o céu é o limite, né? A depender da situação. Deixa eu só, antes de passar para o Mota, ler mais uma reflexão da rede social acerca dessa decisão. Temos uma longa história de diálogo e colaboração com as autoridades brasileiras, incluindo a justiça, o judiciário. Mas nenhuma grande democracia do mundo jamais tentou implementar um regime de responsabilidade para as plataformas semelhante ao que foi sugerido até aqui nesse julgamento no STF, essa manifestação da Meta. Você, Mota, como, claro, avaliou a tese que foi defendida e aprovada pela Justiça brasileira e o day after, a manifestação das empresas no dia de hoje? Eu avaliei com espanto. Eu até fiz uma live hoje, minha live de sextas-feiras, e eu convidei os espectadores a explicarem. Perguntei aos espectadores por que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é inconstitucional. Eu li o artigo diz o seguinte: a plataforma só pode tirar o conteúdo do ar com ordem judicial. Para mim isso é absolutamente constitucional, lógico, eu não sou nem bacharel em direito, quem sou eu para dizer isso? Eu sou apenas uma pessoa que tem uma certa familiaridade com a língua portuguesa e com a Constituição. Então eu até abri um concurso para as pessoas me dizerem por que é inconstitucional. A melhor resposta ganhava um exemplar do meu livro. Porque tem que ser muito criativo para saber por que é inconstitucional. Eu acho que as pessoas que tomaram essa decisão não estão muito preocupadas com investimento no Brasil, em segurança jurídica. Eu acho que não, né? É óbvio pela decisão. Eu acho que a preocupação deve ser de outro tipo. Agora, eu só quero mudar um pouco aqui o ângulo do comentário, porque eu quero voltar de novo à responsabilidade das próprias empresas de rede social. Que agora estão chorando, estão dizendo que estão muito preocupadas com a liberdade de expressão. Jura? É mesmo? As empresas de rede social preocupadas com a liberdade de expressão? Desde quando? De onde surgiu essa preocupação? Porque o povo brasileiro vem sofrendo com censura feita pelas redes sociais
há vários anos. A maioria das pessoas no Brasil que criticam o governo, a maioria das pessoas que não é de esquerda, já tomou vários bloqueios, cancelamentos, shadow ban, desmonetização. Eu vou contar aqui para vocês um segredo. Eu não vou dizer o nome do santo, eu só vou dizer o milagre. Há um tempo atrás eu conversei com um executivo de uma dessas redes sociais. Eu falei, olha, a experiência que nós temos como usuário é muito ruim. Eu já fui várias vezes bloqueado, cancelado, fui desmonetizado. Não me disseram o porquê. E aí ele disse o seguinte, não é isso mesmo que nós fazemos. Presta atenção à explicação que ele me deu. Nós não podemos dizer exatamente qual foi o motivo do bloqueio, porque senão vocês, usuários, vão saber exatamente o que fazer para não serem bloqueados. Tá bom para vocês essa explicação? Eu guardei essa historinha para contar em um dia como hoje. Tá certo, é isso mesmo. Agora, tem um outro aspecto que é importante que a gente destaque. Deixa eu só ler aqui rapidamente a manifestação do ministro e presidente da Corte. Ele disse o seguinte, Dávila, o tribunal esperou e por alguns anos que houvesse o procedimento legislativo do Congresso Nacional, mas nós não temos a faculdade de deixarmos de julgar alguma questão pela ausência indefinida de lei. E aí a gente volta àquela discussão sobre pressionar o legislativo para que trate, debata e implemente algum tipo de arcabouço legal. E aí eu queria que você também fizesse essa análise, se a partir desse entendimento do Supremo a gente vai observar uma movimentação do Congresso Nacional, iniciando na Câmara ou no Senado, enfim. Você acha que isso é urgente, é preciso fazer já? Parlamentares podem também ser impactados com essa decisão do Supremo? Eu queria que o nobre presidente me explicasse onde é que está na Constituição o poder do ativismo do judiciário de legislar. Porque o que ele está fazendo é obrigando o legislativo a legislar sobre algo que ele não quer legislar. Ou ele já definiu que o marco civil da internet é muito bom, por que ele é obrigado a legislar? O que ele está fazendo é justamente colocando o legislativo contra a parede e obrigando que ele legisle sobre uma coisa que é interesse dele. Mas de onde é que sai? Onde é que está isso na Constituição? Eu gostaria que o nobre ministro me mostrasse qual é esse artigo na Constituição, porque eu não li esse artigo. Aí que eu passei desapercebido na minha leitura da Constituição. Onde é que está que você pode colocar a faca no pescoço do legislativo e obrigar ele a legislar sobre alguma coisa? Você conhece esse artigo aí, qual é, acha? Você já viu alguma coisa na Constituição? Eu nunca vi, você já viu? Eu também não. Então a gente poderia também fazer aqui uma roda de debate com constitucionalistas para eles mostrarem na Constituição onde é que está esta autoridade que eles se autoconcederam de pressionar o legislativo a fazer o que eles querem que faça. É uma coisa inacreditável essa decisão. Então esse ativismo do judiciário é mais um desrespeito ao poder soberano do Congresso Nacional de promulgar leis no país. É ele que decide se é hora ou não, ou se precisa de outra lei ou não, ou se ele pode achar que o marco civil da internet é perfeitamente claro para delimitar as regras do jogo e está bom. Então é isso que eu estou dizendo, essas violações constantes que passam quase como algo desapercebido, que não tem muita importância, parece filigrana jurídica. Não, gente, nós estamos ferindo o que está na Constituição. Na hora que a gente banaliza o que está na Constituição, bom, então não vale mais nada. Vale só a arbitrariedade, a subjetividade e o que vai ter, como bem disse o Kobayashi, é mais imprevisibilidade no país, que é tudo o que nós não queremos numa democracia. A democracia vive da confiança do cidadão nas suas instituições e não tem confiança no clima de imprevisibilidade e de arbitrariedade. Então é um desserviço uma decisão dessa ao Estado Democrático de Direito, como eu enfatizo aqui nos Pingos nos Is.